Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Isis E eu sou a Suzy. e hoje nós vamos contar pra vocês como que foi os 3 primeiros meses juntas, nós duas morando na mesma casa. Na mesma casa. Então, os nossos 3 primeiros meses, né, a gente passou naquela kitnet que a gente comentou no vídeo anterior, que a gente tinha conseguido pra morar, né, aquela kitnet mobiliada. Aí depois que a gente se estabilizou, passou aquela primeira semana que a gente contou pra vocês, que a gente conseguiu se organizar, comprar as coisas e tal. Aí a gente começou a sentar a cabeça e pensar como que a gente ia tocar a vida, né? Aí que eu lembrei de perguntar pra Izzy se ela tinha conta pra pagar, porque a gente não tinha nem conversado sobre isso, né? Aí ela falou que não, graças a Deus ela não tinha conta. Que daí, no caso, eu tinha, né? Até porque eu não trabalhava, né? Então, tipo assim, eu comecei a faculdade, eu tive depois uma renda ali do projeto, mas trabalhar mesmo eu nunca tinha trabalhado, assim. Trabalhei na época do colégio, mas foi coisa pouca e, né? Sim. Não costumei eu gastar e eu ter a minha responsabilidade de pagar. Agora a Suzy, não, ela já tinha um serviço, aí ela conseguiu fazer umas contas, né? Você tinha a tua vida ali. Sim, já Era contava diferente. com o meu salário, né? E daí eu sei que nesses primeiros meses a gente conversava bastante, né, sobre tudo. A gente conversava sobre tudo, né? Graças a Deus a gente sempre teve essa facilidade de conversar bem abertamente sobre as coisas. E daí foi onde a gente começou a se conhecer melhor, né? E a gente foi morar junto, né, com 2 meses que a gente tava conversando só por mensagem. Então a gente começou a se conhecer, foi encaixando os hábitos, né, uma da outra. Em muitas coisas a gente era parecido, então a gente conseguiu encaixar bem. Acho que a gente entrou bem numa rotina, né, de casal, assim, no começo. Aí no começo, como a Isis que ficava mais em casa e eu que trabalhava, porque ela estudava, fazia faculdade, e tinha os horários que ela ficava livre em casa. Então praticamente ela que cuidava mais da casa no começo, mas eu sempre ajudava. Aí algumas coisas a gente teve que se adaptar pra gente poder dar conta, né? Por exemplo, igual eu fazia academia, fazia algumas coisas, aí eu optei por deixar de fazer pra poder sobrar o dinheiro. E quando a gente foi morar junto, a única coisa que a gente conversou sobre dinheiro é que a Isis ia ter uma bolsa da faculdade, acho que era no valor de R$400. R$400. E daí, no que a gente imaginou na nossa cabeça, a bolsa dela mais o meu salário, a gente ia conseguir se manter. Mas o que aconteceu logo que a gente foi morar junto, deu problema nessa bolsa dela, né? Porque foi assim, a bolsa ela durava 2 anos. Aí, a que eu consegui, a primeira que eu tinha recebido, eu peguei ela pela metade, né? E aí, logo que a gente começou a conversar e a gente resolveu morar junto, tinha terminado ela e eu tinha feito a inscrição para começar de novo, porque daí a cada 2 anos ela encerra e aí você começa de novo. Faz uma listagem, é mandado, no caso, como eu estava na UEM, né? Foi mandada uma listagem lá para Maringá. Aí lá eles selecionavam as pessoas que iam ser contempladas para receber a bolsa trabalhando em algum projeto. Aí, bem quando a gente foi morar junto, eu tinha acabado de fazer a inscrição, mas tipo assim, como era pouca gente daqui, então era 99% de chance de eu receber. Só que no primeiro mês sempre atrasava um pouquinho, porque da outra vez que eu me inscrevi e consegui, também demorou. Só que a gente achou que, né, não ia ser tão demorado assim. Daí a gente foi morar junto em setembro, a bolsa foi vir em janeiro. Então, assim. Aí já foi o nosso primeiro desafio, né? Daí, Primeiro perrengue. encaixar o orçamento faltando esse valor que a gente tinha contado. Aí, por sorte, agora eu não sou mais, mas eu era árbitra de futsal e de basquete. Então, de vez em quando aparecia algumas competições para eu apitar. Então, às vezes, final de semana eu apitava, principalmente futsal, que tem bastante competição. Eu apitava, dava um dinheirinho bom. E daí, ajudou também que eu trabalhava um pouco antes da gente morar junto, eu tinha feito uns bicos numa lanchonete aqui da cidade, que nem tem mais. E daí me chamaram para trabalhar nessa lanchonete. Aí eu fui a primeira vez, trabalhei um dia lá, aí no outro final de semana eles
chamaram de novo, aí eu nem lembro. Foi. Daí a Suzy que a falou gente que não conversou? podia ir, mas que ela conhecia uma menina que podia ir. Ai, Isso, eu tava daí- apitando, né? Foi bem num final de semana que eu tava apitando até, né? Que Acho daí que eu não. fiquei apitando e você foi? Não. Eu acho Não? que você não quis ir porque era muito cansativo. Ah, é. Eu acho que foi isso. Mas, em todo caso, ela me indicou, daí eu peguei e fui. Só que daí era os finais de semanas, né? Isso. Era sexta, sábado e Isso. domingo ou sexta e sábado? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Aí, isso aqui era muito cansativo, porque lá tinha hora pra abrir, mas pra fechar não tinha. Aí, a última vez, assim, que pegou bastante, eu saí de lá, era 4h30 da manhã, né? Não foi? Acho que foi. Acho que foi. E aí as pessoas bebiam, as pessoas ficavam chata e daí era aqueles barzinho mais chique, assim, vamos se dizer. Aí eu sei que fiquei até dezembro, né? Foi. Aí a gente começou com esses bicos e a gente conseguiu ir levando nesses 3 meses aí. Então a Isis trabalhando lá final de semana, era R$60 o dia. Então ela tirava 120 na semana, no mês ia dar o valor da bolsa praticamente. Aí a gente conseguiu aguentar esses 3 meses. Que daí foi quando a gente resolveu daí mudar para uma casa mais barata. Mas daí isso a gente conta depois. Mas em questão de convivência, a gente se adaptou bem nos 3 primeiros meses. A gente nunca teve problema, assim, com organização de casa. Acho que a gente tem mais problema agora com organização de casa do que quando a gente foi morar junto. Eu acho que a gente tava naquela fase de amorzinho, né? Aí a gente não se importava muito com certas coisas. Agora a gente se implica mais com organização e tudo mais. É porque a Su sempre se sente mais sobrecarregada. Né? Sempre. É, isso aí. É verdade. Mas é isso, Aí, daí vamos lá. Porque senão, né? Aí nesse tempo que a gente ficou nessa kitnet, dentro desses 3 meses, aconteceu uma situação assim que ficou bem marcada, né? Com a gente. Que foi bem surreal. Eu achei muito surreal, muito assustador o que aconteceu. E que serviu pra gente realmente ter certeza que a gente, tipo, tinha que ter ido morar junto mesmo, porque senão as coisas iam ficar bem, bem difíceis, principalmente pra Isis, no caso, né? Você quer contar, amor? Como foi? Eu conto como que foi pra mim e você conta a tua parte, porque você ficou pro lado de fora e eu fiquei pro lado de dentro. Tá. Bom, então o fato que aconteceu, que a Suzy comentou, foi o seguinte. Teve um dia que a minha mãe me mandou mensagem, foi logo na primeira semana, que a gente foi, na segunda semana, que a primeira semana a gente ficou morando na casa dos meus cunhados, aí o meu pai passou mal, eu fui lá, né, e depois na segunda semana aconteceu de novo. Ela mandou mensagem que eu tinha abandonado eles, que eu tinha que voltar lá ver eles, que eu tinha abandonado a minha irmã e que eu que queria a minha irmã e onde eu devia ter feito aquilo. Aí então eu resolvi que eu ia lá visitar eles. Aí então foi numa quinta-feira, a Suzy chegou do trabalho, eu tinha chego da faculdade, e aí a gente foi junto lá porque eu tava com medo de ir sozinha, porque já tinha acontecido outras coisas, né, antes. Até foi um dos motivos que a gente foi morar junto. Depois disso, a gente foi junto. Como eles não concordavam, né, da Suzy nem passar lá na rua, a gente acordou que ela ia me esperar na rua de baixo e eu ia lá na casa. A visita ia ser rápida, então, né, a gente foi pra voltar rápido. Então eu cheguei lá na casa, nisso a Suzy ficou na rua de baixo, na avenida, e eu subi na rua da casa deles. Bati lá, eles me chamaram, eu entrei, daí a gente ficou conversando, até no entanto tava tudo bem. Aí eu lembro que, acho que eu fiquei uma meia hora, 40 minutos a gente conversando lá, assistindo televisão. Aí a minha mãe fez café, a gente tomou café e voltou pra sala. Quando a gente voltou pra sala, a gente ficou conversando mais um pouco, daí nisso eles começaram a falar algumas coisas assim pra dar aquelas cutucadas. Aí a minha mãe viu que eu tava com um outro celular, porque eu tinha emprestado de uma colega da faculdade. Aí ela começou a querer pegar o celular, falei que eu não ia entregar, porque aquele celular nem meu não era, que era emprestado. Aí ela começou a falar algumas coisas, assim, pra ofender, pra magoar e tal. Daí, e isso foi passando o tempo e a gente chegou lá, era de dia, e nesse momento já tava de noite. Aí teve uma hora que a minha mãe ficou muito brava, e aí ela veio pra me bater e eu falei pra ela que no dia que eu decidi que eu ia sair de casa, ela falou pra mim que ela só não me batia porque não compensava sujar a mão comigo.
E aí nesse dia, nesse mesmo dia que eu fui lá visitar eles, ela veio pra me dar um soco no rosto. Aí eu olhei bem pra ela e falei assim, ué, mas você vai me bater agora? Outro dia você falou pra mim que você não compensava sujar sua mão comigo. Aí ela ficou com muita raiva e ela abriu a porta da sala e saiu. Aí no que ela saiu, o meu pai disfarçou, foi lá e trancou a porta, que era uma porta de lata, de ferro assim, e tinha uns vidros, então não tinha como sair. E daí nisso ele continuou falando um monte de coisa e a minha mãe só saiu. Aí depois Suzy conta a parte da saída da minha mãe. Aí enquanto isso a gente ficou lá, meu pai falando, a minha irmã começou a chorar e tá. Aí depois, passou um tempo, a minha mãe voltou, né? Isso, é porque quando ela desceu, eu tava na rua de baixo esperando a Isa. Eu não sei se você falou que eu tava lá esperando você. Você que falou? Aí eu não me lembro daí. Eu sei que eu tava lá na esquina esperando. Aí ela desceu de... Eu não esqueci, ela tava de roupão, de pijama, e eu fiquei olhando, e eu achei que era a Isis descer na hora que eu vi de longe. É bem parecido. Eu falei, o que a Isis tá descendo desse jeito? Aí, daí chegou, daí era ela, daí a hora que eu vi que era ela, eu fiquei até meio atordoada, assim, que eu falei, ué, o que tá acontecendo? Daí ela pegou e falou pra mim que eu podia ir embora, que a Isis ia ficar lá com eles, ela não ia voltar mais comigo, e que no outro dia eu podia ficar sossegada, que eles mandavam alguém lá buscar as coisas dela lá na casa. E foi subindo, e no que ela foi subindo, eu fui indo atrás perguntando, ué, mas como assim? Cadê ela? Por que ela não veio falar comigo? E ela, não precisa vir atrás de mim, não quero saber de você atrás de mim, não sei o que lá, você falou um monte, e subiu. Daí eu fiquei meio assim, ué, será que é isso mesmo, né? Será que ela desistiu e vai voltar atrás, né? Aí catei a moto e subi lá na casa deles, daí eu fiquei lá na frente. Daí eu cheguei lá, daí no que eu estacionei a moto, acho que já escutaram, daí o pai dela já saiu lá na janela, aí falou pra mim que ele não tinha problema nenhum comigo, não tinha nada contra mim, mas que era pra eu ficar longe da filha dele, longe deles, e que era pra eu sair dali, senão eles iam chamar a polícia. Daí nisso, a minha irmã tava lá com meu pai na janela. Nisso ela veio chorando, que ela ainda tava chorando. Aí ela falou que eu não era a irmã dela, que eu tava com o diabo no corpo e que não poderia ser eu, que ela ia ligar pra polícia. Aí nisso ela pegou o telefone, perguntou pro meu pai o número da polícia, meu pai falou, ela ligou pra polícia e falou que tinha uma mulher lá na frente da casa que queria levar a irmã dela embora. Daí nisso a minha mãe falou pro meu pai, a Larissa é muito pequena, a Larissa é minha irmã, é muito pequena pra estar falando com a polícia no telefone. E aí nisso a minha mãe estava chorando no sofá também. Aí nisso meu pai veio, pegou o telefone e falou pra polícia que tinha uma mulher que tava querendo levar a filha dele embora, sendo que a filha que ele sustentava. Aí... Menor de idade, né? Não foi? Menor de idade, só que eu já tinha 20. Aí, eu beleza. fico pensando o que a polícia pensou dessa situação, gente. Porque daí depois, pra ajudar, eu fui cair sem celular. Eu saí sem celular de casa. Aí eu tava lá sem celular, não sabia onde morava ninguém naquele Jardim Alegre, dos conhecidos da Isis. Não sabia pra que rumo que ficava a casa do povo. Daí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí peguei a moto, voltei aqui em Maiporã. Aí a gente mora agora. Peguei o celular, mandei a mensagem pra amiga da Isis, falei assim, ó, aconteceu isso. Será que ela desistiu mesmo? O que você acha? Porque, né, era amiga dela, eu achei ela que me ajudar a pensar o que tá acontecendo. Daí ela falou assim, não, eu acho que não, acho que eles estão prendendo ela lá, acho que é melhor ligar pra polícia. Daí eu catei, daí eu também liguei pra polícia. Aí eu falei que os pais dela estavam prendendo ela dentro de casa. Daí eu lembro que a policial falou assim, mas quantos anos ela tem? Daí eu falei, ela tem 21? Daí eles diziam, mas nessa idade aí, se ela quiser sair, ela pode sair. Não, mas eu não tinha feito 21 ainda, eu tinha 20. Tava com 20? Alguma coisa assim. Eu sei que isso, mas nessa idade aí não tem por que ela tá presa, se ela quiser sair, ela pode sair, não tem o que a gente fazer. Aí eu fiquei, putz, grilo, e agora, né? Aí tinha uma Só que eles não tinham entendido que eu não podia sair porque a porta tava trancada e não tinha nem como arrebentar a porta pra sair. Aí eu sei que daí eu tinha uma colega na polícia e eu mandei mensagem pra ela, porque daí ela tava lá. Daí eu falei assim, você não pode me ajudar, porque eles estão prendendo ela mesmo dentro de casa, não tem como ela sair, não tem o que fazer. Daí ela falou assim, não, vou ver o que dá pra fazer.
Aí passou um tempo, ela me mandou mensagem que eles estavam lá aguardando pra ir lá na casa dela. Que vocês queriam que eu me esperar lá, né? Aí eu falei que era pra esperar, daí eu catei a moto e saí igual um foguete, assim, eu não sei nem como que eu dirigi, porque eu não tava nem enxergando o que eu tava fazendo, de tão nervosa. Aí nisso eu sei que eu cheguei, a hora que eu tava chegando lá em Jardim, na cidade, a Isis me ligou. Isso, né? porque daí, depois que eles ficaram ligando pra polícia lá, conversando, aí o meu pai falou assim, ó, porque meu pai, ele é concursado do estado, então, tipo assim, não pode ter envolvimento com polícia, essas coisas assim, porque senão dá, dependendo do caso, da exoneração, né, do cargo. Aí, ele pegou e falou assim, quer saber? Vamos liberar, só que isso já era quase 11. Era? Quase 11 horas da noite. A gente foi lá, Nossa. era umas 5 e pouco da tarde. Umas 5h20, 5h30 no máximo. Aí era quase 11 horas da noite, ele falou assim, eu vou te liberar daqui, porque senão é perigoso eu perder, por tua culpa é perigoso eu perder até o meu emprego. E aí ficou falando que eu tinha te abandonado, né, a hora que eu saí de moto de lá, né? Isso, foi. Falaram um monte de coisinha. Aí, beleza. Daí, eu sei que eles abriram a porta de vidro, que tinha os ferros assim, e deixou eu sair. Aí, na hora que eu fui e abrir o portão que o portão era de correr, que tinha motorzinho. Na hora que eu fui pra passar, a minha mãe tentou fechar de novo, pra eu não conseguir. Daí, eu fui pra pular o muro. Daí, ela viu que eu ia pular o muro mesmo, ela abriu o portão de novo, aí a cachorra fugiu. Aí ela falou que a culpa era minha, porque até a cachorra tava querendo fugir. Aí ela sei que ela catou a cachorra e foi pra dentro e nisso eu desci. Aí eu Você saí ajudou, assim, né? Você falou depois. ajudei a catar a cachorra, né? entreguei pra minha mãe. Aí nisso eu desci, a cachorra mijou tudo e tal, tadinha. Ficou assustada. Aí eu desci a rua assim, que parecia que eu... Coitada. Sei lá, onde que eu tava indo. Eu encontrei ela sem rumo, Aí eu catei, liguei pra Suzy e falei que eles tinham me liberado ali da casa, me liberado, que eu tava realmente presa, porque foi esse termo que usaram. Aí nisso a Suzy veio, me pegou, e aí a gente foi onde a polícia tava pra esperando. poder ir embora, né? Aí a polícia tava esperando no mercadinho lá, pra Suzy dar o retorno, se vocês tinham me soltado, se não tinha, que pé que vocês ia ter que intervir. Mas aí, graças a Deus, não precisou. Aí a Suzy foi lá, conversou com eles, agradeceu e a gente conseguiu vir embora. Aí depois disso, teve ainda outras vezes que eu tentei ir lá, mas aí algumas vezes foram de boas, daí outra vez que eu fui, minha mãe viu que eu tava com um anel no dedo, daí ela invocou que era uma aliança, daí... só que era um anel que a gente usava, né? Aí virou um RPP de novo, e daí foi aonde que eu decidi que eu realmente não ia mais lá visitar eles. Foi assim, bem difícil esses primeiros meses aí da gente, porque aí a Isa conversava bastante ainda com eles, né? Por mensagem mantinha e bastante tal. contato, porque até quando eu fugi, na carta eu tinha escrito que eu não queria perder o contato, né? Que eu queria continuar, e eu tentei sempre manter, mas chegou uma hora Foi fazendo mal, né? Não. Aí eu chorava, eu me sentia mal, daí antigamente eu tinha depressão, até quando a gente foi morar junto, eu ainda contei pra vocês o episódio do remédio, né, que eu tomava. Daí aquilo foi fazendo mal, daí a maior parte das brigas que a gente teve foi por conta disso, porque daí eu não conseguia separar, né, o meu sofrimento em relação à família e junto com que era tudo novo da gente morar junto, aí muita coisa eu não conseguia assimilar. Então, aquilo foi daí chegou uma hora eu falei assim, compensa. Eles não me querem por perto, porque se quisesse facilitaria as coisas. Não quer aceitar nós duas, não aceito. Só que eu sou filha, independente de qualquer coisa. Então, falei, chega uma hora que... Aí as pessoas falam, mas você tem que... Né, porque é teu pai, tua mãe e tal. Mas se é uma pessoa que te faz mal, não tem por que você querer ter contato. Então, tem coisa que é melhor você evitar, mesmo que por um lado seja sofrido, mas que te faça bem por outro lado. São escolhas da vida. Isso. E eu, da minha parte, eu sempre continuei indo, né, no meu pai e na minha mãe normal. Mesmo, no começo... não teve nada em relação ao seu, só no tipo começo, assim, no começo né, era bem intenso, eles falavam um monte de coisa também, aí eu respondia, a gente discutia, chorava, mas eu voltava assim, pior do que eu tinha ido. Só que, tipo assim, a gente é diferente, né? As nossas famílias são totalmente diferentes umas das outras. A minha família é aquela assim, que você se xinga e na mesma hora já tá todo mundo de bem.
Agora, não é uma coisa que brigou, acabou, já era, né? Então, a gente foi lidando com isso até que um dia superou. Mas no começo a gente dava umas estranhadas, assim, mas depois foi diminuindo, até que Hoje, graças acabou. a Deus, tudo Mas certo. foi difícil no começo, né? E essa situação que a gente contou, assim, foi bem traumatizante, assim. Porque foi uma coisa bem fora do comum. Você prender a pessoa dentro de casa, não deixar a pessoa sair, foi meio um negócio meio de terrorismo, né? Aí eu fiquei bem assustada. Porque a gente sabe que acontece muita coisa, né? Aí a mãe dela Mas- também foi nesse meio tempo, aí nesse comecinho que a gente foi morar junto, a mãe dela foi na casa da minha mãe. Aí onde eu cheguei lá, eu escutei um monte da minha mãe, Foi do na meu primeira- pai. Foi na primeira semana. Porque daí ela chegou lá, ela pintou uma Isis que, meu Deus do céu. Aí o meu pai e minha mãe inspirou o cabeção, né? Assim, meu Deus, o que você tá fazendo com essa menina? Eles falaram um monte na minha cabeça. Que ela tinha mentido um monte pra mim, tudo que ela falou pra mim era mentira. Que eu tava sendo enganada e, nossa, eles ficou bem preocupado e bravo, assim. Mas não sei o que a mãe dela falou. Eles dela. falaram, né? Eles não falaram exatamente. Nós Mas nunca graças também a Deus eu nunca perguntamos. apareci com essa Isis pra eles não. E depois passou, nós nunca também Passou. perguntou, né? Exatamente o que ela falou. Ficou pra trás. Até acho estranho, tem hora que eu até comento com a Sus, que tem hora que a gente chega lá na casa deles, aí vamos supor que eles perguntam alguma coisa em relação aos meus pais, ou eu pego e falo, tipo, ah, minha mãe também faz isso, não sei o quê. Aí eles ficam com uma cara, tipo assim, meio... Daí eu nem continuo o assunto, fica por isso mesmo. É um tabu. É um negócio meio... Gente, mas é isso, falamos demais desse vídeo. Como enorme. sempre, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho da nossa história. Ainda tem bastante coisa para vocês saberem, então se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreve para não perder a continuação, os próximos vídeos. Aqui a gente sempre mostra a nossa rotina, né? Mostra Nossa vida. Comida também. E é isso, então se gostou, deixa um like, se inscreve aqui para não perder. Deixa um comentário aí se você passou por algum perrengue desse estilo ou se conhece alguém que passou também. É isso, né? E é isso. Então, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Tchau.